E lá vamos nós a mais uma crítica da Folha, né? Ajudaram a colocar o homem lá, né? Ajudaram. Ainda criticam Bolsonaro, mas não conseguem esconder o M que está sendo Lula na presidência da República. Folha, Lula e PT deveriam dar exemplos e conter gastos. Essa matéria da Folha aqui é criticando justamente essa questão de Lula e a gastança do atual governo, né, desenfreada. Eles prometem meta zero, mas não param de gastar. Aumentam os impostos com a desculpa de que precisam atingir a meta fiscal zero. Mas eles não param de gastar. Eu achei bonitinho, gente. Eu tava conversando com a minha sobrinha ontem. E agora a gente tá tendo a greve aí dos servidores da educação, né, os servidores federais. Né? Isso pega a Universidade Federal, isso pega institutos federais, como aqui em Alagoas o IFAL, né, que é um instituto federal de Alagoas, que a minha sobrinha faz lá, e muito boa escola. Mas é interessante que ela estava falando que os professores lá, tudo de esquerda, né, metendo a chibata em Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro era o capeta, porque a culpa era dele. Aí eu parei pra pensar, eu falei, cara, no ano passado nós tivemos 2 cortes no governo Lula, que somou cerca de quase 400 milhões de reais na educação. Quem era o presidente, gente? Bolsonaro? Não. Lula. Lula era o presidente da República. Foi ele quem cortou o ano passado. Fez 2 cortes, lembram? Né, que era para atingir ali a meta, para ajudar a atingir a meta do déficit zero, que não atingiu. Foi Lula quem cortou. Não foi Bolsonaro. E daí, agora acho que no finalzinho, não sei se foi no começo desse ano ou foi no finalzinho do ano passado, nós tivemos da área federal, das universidades, um corte de mais de 120 milhões de reais. E eu tô falando agora do final do ano de 2023 para início de 2024. Quem é o presidente da República? Ou quem era? Ou quem é? É que continua assim. Bom, Lula. Mas os caras criticavam quem? Bolsonaro. Não, dá pra vocês entenderem isso, gente? Lula é quem é o presidente, mas os caras atacam Bolsonaro que não governa. Às vezes eu me pergunto, vem cá, é Lula ou é Bolsonaro que tá na presidência da... Porque às vezes confunde. Que eles atacam Bolsonaro por ações do governo Lula. E a minha sobrinha ainda disse que tem um professor deles lá que acredita, que é um professor de filosofia, acredita que a gente vive numa Matrix. Eu falei, pronto, tá explicado, meu filho, tá explicado porque essa turma é desse jeito. Tá explicado. Falei pra ela, olha, pergunta pra ele se ele tem contato lá com o Nil. Quando ele vê, manda que eu mandei um alô pra ele que eu gostei do filme, viu? Mas ele se encontra lá com o Nil lá. Vamos pra matéria, gente. Olha a loucura do professor dela, gente. Dizer que ensina isso, é filosofia que o cara dá aula. E diz que a gente vive numa Matrix. Não, cara, eu vou dizer uma coisa, eu vou pôr pra matéria que é melhor. Eu falei pra ela, minha filha, nem debata com esse menino. Porque se ele não consegue nem administrar a realidade física da vida, né? Ele não consegue nem administrar isso. Isso na cabeça dele, ele tá prugado, cheio de negócio em alguma cadeira por aí afora, num porão. Então o negócio tá doido mesmo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix. Convido você, seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas 30 minutinhos, e aqui o seu comentário ganha voz. No final da descrição, link para o nosso Twitter. Vem pra cá, porque aqui
Todas as matérias estão lá em primeiríssima mão. Segue a gente no Twitter. Bom, vamos lá. Uma missão impossível diante da falta de apoio de exemplo de Lula e seu Partido dos Trabalhadores, PT, em conter gastos. Assim classificou a Folha de São Paulo sobre a proposta do ministro da Economia, Fernando Haddad, de um pacto entre os três poderes em torno da agenda econômica do governo, especialmente da meta de eliminar o déficit do orçamento federal deste ano. Tudo a ser encarado como devido ceticismo, escreveu a Folha em editorial publicado na noite desta quarta-feira, 3. O texto ressalta que, historicamente, tentativas de pactos políticos em Brasília têm tido pouco efeito prático, servindo mais como símbolos do que como instrumentos efetivos de mudança. O editorial destaca que, apesar do simbolismo, os partidos continuarão votando de acordo com suas convicções e interesses e que o engajamento real do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT é essencial para que um pacto dessa natureza seja efetivo. Bom, as autoridades envolvidas podem, no máximo, concordar em dar prioridade aos temas acordados. Comprometer-se com o mérito das propostas é coisa muito diferente, analisou a publicação. Aí eu ficava, né, eles querem déficit zero. Eles pegaram 2022 com déficit zero. Na verdade, nós tínhamos ali, né, dinheiro em caixa. Nós tínhamos 56 bilhões no azul. Aí eles fizeram para começar aquele furo no teto de 160 bilhões e foi dali que o Brasil começou ladeira abaixo. De lá para cá acabou a história de Brasil, né? É só no negativo. A crítica mira principalmente a postura de Lula e do PT em relação aos gastos públicos, destacando que o partido se opõe a ajustes nos dispêndios da União, mesmo em um contexto de eleições municipais. O jornal ressalta que, embora algumas medidas propostas por Haddad sejam corretas, elas não serão suficientes para reequilibrar o orçamento. ênfase no reequilibrar. Deputados e senadores ganharam maior poder sobre o orçamento, mas poucos se preocupam com a qualidade dos gastos que criam em seu financiamento, exemplificou o editorial. Magistrados com frequência priorizam interesses corporativos em suas decisões, né? Em resumo, a análise sugere que a efetividade de um pacto entre os poderes depende do engajamento real de todas as partes envolvidas, incluindo o presidente da República e o PT, e que medidas efetivas de contenção de gastos são necessárias para reequilibrar o orçamento federal. Luiz Inácio Lula da Silva se empenha em elevar despesas públicas desde antes de tomar posse. E, nesse caso, não teve nenhuma dificuldade em obter o apoio das forças fisiológicas do Congresso. Está se referindo aqui, gente, àquele furo do teto que eu citei para vocês no início, antes dele assumir a presidência. Lembrou a Folha. Bom, tá aí. Vocês lembram lá, né? Antes, o Congresso, em 2022, ali em dezembro, autorizou esse gasto dispendioso, desnecessário, com o discurso de garantir o salário mínimo. Lembram? Que no fim das contas foi menor, aí teve uma pressão, aí aumentaram. Aí eu achei bonitinho que esse ano teve gente dizendo que o salário mínimo teve aumento real, gente. Não aumentou R$100 o salário mínimo, mas teve aumento real. E com Bolsonaro aumentava mais de R$100 o salário mínimo e não tinha aumento real. É umas contas que eu queria entender, essa conta desses meninos. Mais pra eles é menos e menos pra eles é mais, mas tudo bem. A questão é que a promessa não se cumpriu. Era pra garantir Bolsa Família, o que mais a gente vê é pessoas perdendo Bolsa Família. A questão do salário mínimo, bom, o aumento diminuiu. E se você olhar a proporção, aí é que diminuiu mesmo. Porque antes, né, você falava em 1.200, 1.300. Nós falamos agora de 1.400. E o aumento foi menor do que o de 1.300. Então, obviamente, quando você coloca na porcentagem, faz a conta, você percebe que o aumento real diminuiu de fato. Mas é claro, tem gente que não entende essa conta. Comentários pra gente finalizar. Tem cara dizendo que vive numa Matrix, né? Que nem o professor da minha sobrinha. Então, obviamente, essa conta pra ele não bate.
Fátima Menezes comentou: lógico, em vez de favorecer o agro, que é quem planta, dá dinheiro para artistas sem talentos. Hashtag fora Lula. Ou seja, ela quis dizer o seguinte aqui, faltou uma vírgula, quis dizer o seguinte: em vez de dar dinheiro para o agro, que é quem planta, vai e dá dinheiro para artistas sem talento. Tá aí. Para 40% dos brasileiros, alta nos preços é culpa do governo Lula. Realmente. Investir no agro? Não. Investir no que não presta? Sim. Jocinéia Loyola, minha amiga. Xuxa se perdeu. Simples assim. Pois é, minha amiga. Quem era Xuxa? Quem é Xuxa? Xuxa perde ação para Carla Zambelli. Marcado aqui, valeu. E finalizando com Fátima Menezes. Cadê a democracia? Essa é a grande pergunta. Alguém devia fazer uma música questionando aonde foi parar a tal da democracia. PF intima brasileiro que confrontou Barroso em Oxford. Essa daqui foi pra lascar o cano. O cara nem mora no Brasil, nem tem residência no Brasil, tá há mais de 10 anos fora do Brasil, mas manda chamar o cara. Por um ato que ele cometeu fora do Brasil. Cara, é um negócio de doido mesmo o nosso país. Viu? Só o Brasil mesmo. Bom, gente, finalizar aqui a matéria. Cadê? Eu tô procurando aqui o negócio de desligar e não tô achando. Achei. Pronto. Daqui a pouco, se liga aí que a gente tá de volta.